Para sabermos o que foi a Conferência de Berlim, que também ficou conhecida como a Conferência da África Ocidental ou Conferência do Congo, devemos referir que seu objetivo previamente declarado foi o de regulamentar a liberdade do comércio nas bacias do Congo e do Níger, assim como novas ocupações de territórios sobre a costa ocidental da África. Algumas curiosidades sobre a conferência. Realizou-se em Berlim, demorou mais de 3 meses, entre 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Foi organizada pelo chanceler do Império Alemão da época, Otto von Bismarck. Os Estados Unidos, apesar de já não terem a Colômbia da Libéria, foram também convidados. Marcaram presença diversos países europeus, mas também no Império Otomano e dos Estados Unidos. Esta conferência é considerada como um marco na colaboração da Europa na divisão territorial na África. A Conferência Geográfica de Bruxelas, em 1876, deu início ao debate acerca da região do Congo com a Conferência de Berlim. Foram estabelecidas regras oficiais acerca de colonização. Gerou também uma série de tratados entre os vários países europeus. A Alemanha não possuía colônias em África, mas passou a administrar o sudoeste africano. A Grã-Bretanha passou a administrar toda a África Austral, exceto as colônias portuguesas de Angola e Moçambique. O sudoeste africano oriental, com exceção da Tanzânia, partilhou a costa ocidental e o norte da África, com a França, Espanha e Portugal. O Congo, que era o centro da disputa, continuou a pertencer à Associação Internacional do Congo, em que o principal acionista era o rei Leopoldo II da Bélgica. A Bélgica ficou administrada por pequenos reinos das montanhas a leste. Divisão da África. A Conferência de Berlim, finalizada em fevereiro de 1885, permitiu a posse de quase 90% das terras africanas. Os europeus deixaram de lado as características culturais, sociais, étnicas e linguísticas das populações nativas, dividindo o continente de acordo com suas preferências. Até o início do século XX, as potências controlavam as seguintes regiões: Grã-Bretanha. Suas colônias ficavam na zona que começava no Cabo de Boa Esperança, na África do Sul, até o Cairo, no Egito. França assumiu as terras ao sul do Saara, na costa ocidental, e ilhas no Oceano Índico. Portugal continuou com suas colônias nas regiões de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique. Espanha manteve seus domínios no norte da África e na costa ocidental. A Alemanha adquiriu terras na costa atlântica, onde atualmente encontra-se Camarões e Namíbia, e na costa índica atuais Quênia e Tanzânia. Itália ocupou por um tempo a Somália e Eritreia. Tentou tomar posse da Etiópia, porém não teve sucesso. Bélgica controlou a parte central do continente africano, na área que remete ao Congo e Ruanda. O impacto da Conferência de Berlim na África é visto até hoje, visto que esse é um dos principais motivos da África ser o continente mais pobre atualmente. Um dos motivos da Conferência de Berlim ter prejudicado tanto a África é que na divisão foram desconsiderados fatores como a geografia e a cultura. Muitas culturas totalmente diferentes foram juntas à força, além de desrespeitos geográficos na demarcação de fronteiras na África, como é o caso da Líbia, que tem suas fronteiras delimitadas como linhas retas. Outro motivo da Conferência de Berlim ter afetado tanto a África foi o tipo da colonização. Todas as colônias da África eram colônias de exploração, e quando a Europa foi ocupar as colônias africanas, eles não se preocuparam na infraestrutura dessas colônias. Isso fez com que os países africanos ficassem sem infraestrutura, e isso é um problema até hoje, visto que os países africanos têm infraestrutura quase inexistente.